Continuando nosso trabalho de injeção, nós vamos agora aqui, vou explicar como que a gente vai fazer a injeção. Uma vez que a gente recuperou, fez a validação do nosso campo, né, do nosso valor, na verdade, a gente vai injetar esse valor. Então o valor já foi recuperado, né, mas a gente vai fazer o que? A gente vai buscar de novo aquele valor no nosso mapa de valores, só que agora baseado no tipo específico. Então a gente pega o field, né, e baseado no field, no tipo do field, a gente vai injetar aquele valor. Então aqui eu vou fazer o que? Se o meu parâmetro, se minha variável é do tipo int, eu vou retornar um valor do tipo int, associar ao meu value, e esse valor vai ser injetado no meu objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou falando aqui, no field. Vamos supor que a gente tem lá o field, igual a gente tinha declarado no início, para mostrar o uso da notação. Aqui, o objeto que eu quero, que contém esse field, que é a instância do meu objeto, e onde eu vou injetar o valor que eu acabei de converter. Então, com isso, eu vou fazer o quê? Fiz a validação do valor, recuperei o valor baseado no tipo. E agora eu vou setar aquele valor na instância do meu objeto, exatamente naquele field específico. Aqui o trabalho é bem similar para todos os tipos, né? A única diferença é o tipo de retorno que vai variar de acordo com o meu field, do tipo do meu field. Então, essa classe aqui se resume a isso, né? Então ficou bem simples. Eu vou partir agora para um teste unitário que vai fazer o quê? Para testar essa nossa implementação. Eu vou fazer aqui, eu vou alterar o nome desse pacote e colocar ele como stub, que vai guardar as nossas classes de stub, que são exatamente as nossas classes que eu vou colocar as nossas anotações. E aqui eu vou criar uma annotation test, que é a nossa classe que vai conter, que vai realizar realmente os nossos testes unitários. Eu vou criar aqui todos os meus stubs baseados na implementação que eu já tenho pronta e mostro para vocês o que tem em cada uma dessas implementações de stub. Então, essa classe minha, ela é bem simples, a única coisa que ela tem é o quê? Campos que estão anotados com aquela anotação que a gente tinha criado. Então, o que é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente vai receber um valor baseado no nome parent01, nesse caso aqui, e esse valor vai ser injetado nessa minha variável. Então, de modo automático, sem eu ter de fazer set nessa minha variável, eu vou atribuir o valor que estava definido naquele map fields minha. Aqui, as classes, esses stubs são bem similares. Quais são as diferenças? Aqui a gente tem alguns campos privados e protected. Aqui a gente tem campos também privados e protected, só que agora com um grupo de valores possíveis, ou seja, essa classe aqui minha, nesse parâmetro intParent, ele só recebe valores que sejam 1 ou 2, não recebe diferente disso. Aqui, private 3, é basicamente a mesma coisa, só que ele recebe agora um grupo maior de valores possíveis. Ou seja, se eu for injetar um valor que seja diferente de 1, 2, 3 ou 4, vai dar problema, vai estourar a exceção. Esse outro caso nosso aqui, dessa public, é o que? A gente tem apenas valores públicos. E essa outra tem valores apenas públicos, mais um valor final. Então esses são todos os meus stubs. E agora o nosso teste unitário, ele é composto por vários testes, e esses testes vão utilizar exatamente aqueles stubs para fazer a nossa validação. Deixa eu fazer uma configuração aqui no meu workspace para facilitar o nosso trabalho.
debug. Só fazer isso pra gente ficar mais fácil. Bom, certo, pessoal? Explicando aqui, então, o nosso teste unitário. Toda vez que rodar um teste unitário, a gente vai injetar esses valores na minha mapFields, né, na minha variável. Esses valores serão aqueles utilizados para injetar nas minhas classes de stub. Aqui eu estou criando as instâncias dos meus objetos e injetando os valores. Eu vou executar esses testes para vocês verem o resultado. Eu vou explicando cada um desses testes. Ó, todos passaram com sucesso. Ó, esse teste aqui, ele instancia um public, um objeto público. Deixa eu voltar aqui no console para a gente ver. Ó, no nosso primeiro teste, o que ocorreu? Ó, essa public stub1, ela foi instanciada e eu injetei os valores. Então, se vocês observarem, aquelas variáveis nossas estão recebendo exatamente aqueles valores que eu setei aqui. Então, eu injetei os valores dentro da minha classe, que eu tinha instanciado de stub. Então, aqui estão todas as minhas variáveis com os valores que foram instanciados. Esse foi o meu primeiro teste. O segundo, eu faço a mesma coisa, só que agora eu faço com inject all values, né? O resultado vai ser o mesmo, porque nesse caso a gente não tem nenhum valor privado, então não vai ter diferença. Exceto aqui, nesse outro nosso teste unitário, a gente também faz injeção dos valores, né? Só que agora a gente está utilizando o outro stub e ele vai falhar, por quê? Se a gente observar nesse public stub2, o que ocorre? A gente tem aqui essa variável que é final, que ela não pode ser, né, setada exatamente porque ela é final. Então, para a gente setar esse valor, né, se a gente observar, nesse caso aqui, ele deu sucesso. Por quê? Porque a gente injetou todos os valores e aqui a gente falou que ele é acessível. Nessa injeção aqui a gente está injetando todos os valores, só que a gente não está falando se aquele field é acessível ou não, setando a acessibilidade dele. Se a gente não seta isso, como a nossa classe de stub2 ela é final nesse parâmetro, vai estourar uma exceção. E essa exceção é exatamente que é tratada, que é recuperada e repassada aqui. Então, por isso que o inject values ele não dá certo para aquele campo final, porque ele não aceita setar. Se a gente usar o inject all values, ele permite. Então, o processamento de todos os outros é bem similar, pessoal. A única diferença realmente é porque naqueles outros stubs a gente injeta valores que são que alguns campos que são privados. Uma coisa que é interessante, pessoal, nesse primeiro teste do private stub1, a gente está, cadê? Aqui, nesse private 101, a gente injeta todos os valores, mas baseado no quê? No inject values. E esse inject values, ele não pega os valores privados, ou seja, ele vai injetar apenas os valores públicos. Então, se a gente observar aqui, ó, os valores foram injetados, mas o que ocorre? Isso daqui, em alguns campos, não foram injetados valores, exatamente por quê? Porque o inject values não conseguiu identificar os parâmetros privados da minha classe, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, esse nosso teste unitário. E nosso projeto corresponde exatamente
a isso. Então, com isso, nós finalizamos nosso exemplo. Então, nós criamos anotações e criamos um processo que é responsável por injetar valores na nossa classe. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.